Saudações, alunos da primeira série! Estamos começando mais uma aula de história, mais uma aula que a gente vai abordar a Grécia Clássica. Qual que é o grande objetivo para a nossa aula do dia de hoje? Identificar as autonomias das polis gregas e as diferenças entre duas delas muito famosas, que é a polis de Atenas e a polis de Esparta. Então vamos aqui relembrar alguns conceitos. Os gregos colonizaram vários territórios no mar Mediterrâneo. Você sabe dizer alguns territórios desses? E a outra coisa que eu pergunto para vocês, como você poderia definir a ideia de cidade-estado? Então vamos relembrar aqui. Os gregos colonizaram vários territórios no mar Mediterrâneo. Entre eles vamos citar então, as colônias gregas se expandiram por vários territórios do mar Mediterrâneo e também do Mar Negro. Tá? No sul da França, na Itália e até no sul da atual Rússia. Então eles tiveram essa expansão muito grande para vários territórios ao redor, tanto do mar Mediterrâneo quanto do Mar Negro. Muitos outros países podem ser citados aqui, Turquia, Romênia, mas vamos ficar só com esse exemplo aí, com esses três. Como você poderia definir uma cidade-estado? Então, eram cidades independentes que tinham autonomia para estabelecer suas próprias leis. O que unia os gregos, isso é uma característica muito importante da sociedade grega nesse período, não era o Estado, o governo, mas era a sua cultura e a religião. Cada cidade ela era totalmente independente para ter seu próprio exército, para ter suas próprias leis, para ter seu próprio governo. O que fazia essas várias cidades se considerarem gregas? É que elas acreditavam nos mesmos deuses, falavam as mesmas línguas, tinham a mesma cultura e consideravam que elas vinham de um antepassado comum, de povos anteriores. Antes deles, povos comuns. Isso fazia os gregos se unir. A união deles era mais cultural do que uma união política. Vamos aqui para o nosso problema. Tem uma frase muito famosa que diz o seguinte: é o povo que deve temer seu governo ou o governo que deve temer seu povo? O que vocês acham disso? É o povo que tem que ter medo dos seus governantes? Ou é os governantes que têm que ter medo do seu povo, porque esse povo também pode tomar decisões? Aqui eu trago para vocês duas cenas de uma grande revolta que aconteceu na Grécia contemporânea, que foi um movimento anti-austeridade na Grécia. Esses protestos aconteceram num período de 2 anos, entre 2010 a 2012, porque o governo grego ele estava, para economizar dinheiro, fazendo uma política de redução de salários, de aumento de impostos, de diminuição dos serviços públicos. E o que o povo achou disso? Eles se rebelaram. Foram atrás, aí está o Palácio de Governo da Grécia, foram protestar, entraram em confronto contra a polícia. Eles fizeram um comportamento típico da democracia. Você sabe onde que surgiu esse sistema de governo que nós chamamos de democracia, que permite ao povo participar das eleições de governo, mostrar suas infelicidades, mostrar os seus objetivos? Você sabe de onde surgiu a democracia? Bom, a democracia é o sistema vigente atualmente em muitos países do Ocidente. Há entre muitos países, na verdade, que não adotam esse regime. Mas no Ocidente ele é bastante comum. É um sistema de governo no qual o cidadão escolhe seus dirigentes políticos. Ela surgiu em Atenas, nessa polis grega, a partir do século V a.C. Ela não surge de uma vez só. Como toda a grande ideia, ela é uma construção que vai levando tempo e vai se aperfeiçoando com seus erros e com seus acertos. Mas vamos, antes de mais nada, falar da cidade de Esparta, muito famosa em diversos filmes. Então, ela é de origem dórica. Os dórios eram um povo que ocupou esse território ali. Entre o século X a.C. e o século XI a.C., ali, 9 a.C., foi o período em que os dórios ocuparam essa região. Os dóricos invadem a região e subjugam o povo que lá vivia. Esse povo que estava vivendo ali, ele vai ser escravizado. Vão ser chamados de ilotas. Então, os dóricos, que eram muito militares, eles vêm, eles conquistam, e o povo conquistado vira ilota. Qual que é a diferença do ilota para um escravo normal? É que aqui eles eram escravos da cidade. Eles não eram escravos pessoais. O espartano, quando ele atingia a maioridade, os direitos políticos, ele recebia do Estado uma certa quantidade de ilotas para trabalhar para ele. E era uma sociedade muito militarizada. Para eles, o grande sentido da vida era a vida militar. Eles precisavam de ter grandes exércitos, porque a Grécia é um território muito montanhoso, pedregoso. E na região da cidade de Esparta,
Ali era um bom campo de agricultura. Então eles tinham grandes exércitos para proteger, sabendo que eles tinham um dos poucos bons campos de agricultura ali da região. E essa sociedade ela era tão militarizada que a educação dela também era militarizada. O sistema educacional deles era um sistema de quartéis mesmo, né? Os valores guerreiros norteiam a ação dos indivíduos. Tudo para os espartanos envolvia a questão militar. A tal ponto que as pessoas lá eram educadas para falar o mínimo possível. Apenas sim, senhor, não, senhor. Diz às pessoas que nessa época se podia passear pelo centro de Esparta, pela praça de mercado, e não ouvir uma palavra sequer. Só o básico eles falavam. Então eles eram bem poucos comunicativos, respeitando uma hierarquia militar. Então, a sociedade deles era dividida entre esparciatas, esses são os cidadãos espartanos, e aqueles que tinham a participação no exército, periecos, que não tinham direito civil de participar da política, nem do exército, mas eles eram cidadãos livres, mas cidadãos assim, que faziam serviços liberais, não eram proprietários de terra, não tinham muita possibilidade de enriquecimento. E os ilotas, que a gente já falou, que são os escravos do governo, escravos estatais. Certo? Então a sociedade deles é dividida assim, extremamente militarizada. Aqui eu trago para vocês algumas imagens para a gente poder analisar os valores de Esparta. Aqui, nessa cena aqui, é um sítio arqueológico que mostraria um quartel espartano, onde eles estariam ali, onde eles educariam suas crianças. E aqui uma estátua de um guerreiro hoplita, como eles chamavam, um guerreiro espartano. Isso aí está no Museu Arqueológico de Esparta, na Grécia. São alguns achados arqueológicos que nos permitem já ver essa valorização e esse pensamento muito grande sobre a vida militar e a necessidade do exército. Como que era organizada politicamente a cidade de Esparta? Era uma diarquia. Termo estranho? Sim, eles tinham 2 reis, não um rei só. Eram 2 reis. E você vai ter uma assembleia dos guerreiros, que era a Ápela, que podia participar todo o esparciata, todo cidadão espartano, que estivesse acima de 30 anos e tivesse cumprido com toda a educação e o serviço militar obrigatório de Esparta. Essa aqui, ela poderia aprovar ou reprovar leis que vinham da Jerúsia, mas eles não podiam discutir a lei. Quem podia discutir era a Jerúsia, que era formada por 28 espartanos com mais de 60 anos e mais os 2 reis. Essa Assembleia da Jerúsia, ela que vai ter a função administrativa, de legislar e de julgar os crimes. Lembrando que eles então faziam a lei e a Ápela, ela só podia dizer sim ou não. Veja aquele pensamento militar. Eles não podiam discutir, sugerir. Só quem pode era os 28 espartanos da Jerúsia, maiores de 60 anos, e os 2 reis. Só eles que podiam discutir as leis. E por isso você tem o eforato. 5 éforos eram escolhidos pela Ápela com mandato de 1 ano. O que esses éforos faziam? Eram os funcionários que iam fiscalizar as obras, que iam dar as ordens, de acordo com o que fosse decidido em todo esse grupo. Então, vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Ao analisarmos a estrutura de poder na polis de Esparta, como podemos concluir que era o seu sistema de poder, seu sistema de governo, seu sistema de poder? Vocês não têm um tempinho para pensar e escrever uma resposta? E eu já retorno.
Então, alunos, responderam? Vamos lembrar que é um exercício discursivo, então você tem a liberdade de escrever o texto, não precisa estar exatamente igual ao meu. Minha sugestão de resposta. Podemos concluir que Esparta possuía um sistema de governo profundamente elitizado e hierarquizado. Havia uma hierarquia muito rígida nessa sociedade, caracterizando um sistema de governo autoritário. Então, em Esparta, você vai ter realmente um regime militar lá dentro, e qual não permitia a participação de todo mundo, apenas a participação de um grupo selecionado e hierarquizado da sociedade. Eu trago aqui para vocês uma cena de um famoso filme que trata os espartanos e também da história em quadrinhos que inspirou o filme 300, o qual popularizou muito a cultura militar espartana nos dias atuais. Como que era a educação espartana? Bom, desde cedo, o jovem espartano passava por um treinamento militar no Agogê, dos 7 aos 17 anos. Até os 7 anos, ele ficava em casa. A educação era familiar. A partir dos 7 anos, ele ia para esse quartel. E daí, lá dentro, você vai ter vários níveis de educação que eles vão participando e vão se desenvolvendo. Quando se tornava soldado, após um grande ritual de passagem, que era uma grande caçada, haviam vários testes que poderiam levar, inclusive, esse jovem até mesmo à morte. Então, você, ali, aos 20 anos, então, ele se formava. Então, agora ele teria que cumprir 10 anos de serviço militar obrigatório. Então, após esse período, com 30 anos já, cumpriu o serviço militar, fez tudo certo, aí ele virava um cidadão espartano. Só então ele recebia o direito à terra, recebia o direito ao casamento, recebia os ilotas, escravos, e recebia o direito de participar da ápela. Só com 30 anos de idade. Então, nesse período, eles eram constantemente testados e eram educados para enfrentar o campo de batalha e vangloriavam ter uma bela morte. Essa é a glória. Diz a lenda que Leônidas, rei de Esparta, quando saiu com seus 300 soldados para enfrentar os persas e ele sabia que ele estava indo para a morte, diz que a esposa dele só falou uma coisa para ele: espartano, ou você volte carregando o seu escudo, ou volte sobre o seu escudo. O que isso quer dizer? Os soldados que morriam em combate, eles colocavam em cima do escudo e carregavam o cadáver de volta para casa. Era uma homenagem que eles faziam. Ou seja, espartano, ou volte vitorioso, ou volte morto. Não volte derrotado, não volte um covarde. Ou você vai para a guerra para ganhar, ou você vai para morrer. Não tem outra opção. Mas vamos falar de uma sociedade aqui que vai ter uma característica muito oposta a Esparta, que é a polis de Atenas. Atenas era uma cidade litorânea e ela vai ter um rico comércio com outros povos. E isso vai ter uma característica muito diferente para a economia e para a política ateniense. Ao contrário de Esparta, que era profundamente agrícola, aqui você vai ter um comércio muito grande. E esse comércio vai permitir que cidadãos enriqueçam sem ter acesso à terra, ou também que empobreçam. Isso vai gerar um grande conflito sobre quem que pode governar, quem que não pode governar, quem que tem direito político, quem que não tem. Isso vai gerar vários movimentos de protesto e vai obrigar Atenas a reformar o seu governo, que antes era aristocrático. E ele vai lentamente ganhando características democráticas. O primeiro a fazer a reforma foi Drácon, que ele escreveu o primeiro código de leis escrito de Atenas. Inclusive, tem um apelido que a gente fala, quando uma lei é muito rígida, uma lei é muito dura, a gente diz que ela é uma lei draconiana. Isso por quê? Porque o código de Drácon era muito rígido, muito duro e condenava quase todos os crimes à morte. Depois você vai ter um legislador chamado Solon, que ele vai conseguir aprovar o fim da escravidão por dívida. Isso vai permitir que muitos atenienses permaneçam tendo uma vida política, porque quando você virava escravo, você perdia seus direitos políticos. Então isso vai manter os direitos para a população, mesmo que essa população esteja empobrecida. E por último, vai vir Clístenes. Esse cara aqui é quem vai começar a construir um sistema de governo em que permita a participação de assembleias e permite a participação do povo. E que vai aí então gerar, o Clístenes é conhecido como o pai da democracia. Ele que vai gerar esse sistema de governo. Qual que é a característica da democracia ateniense, então? A primeira é a participação direta na política. Isso é, você, cidadão ateniense, você vai lá e você discute a lei. Você vai lá e você discute as medidas de governo. Tá? Então, isso aqui é uma característica bastante importante, ela é direta. Em grego, o que quer dizer, então, democracia? Bom, da palavra demo, quer dizer povo.
e da palavra kratos, poder. É o poder que emana do povo. Esse é o significado da palavra democracia. Todos os cidadãos atenienses com mais de 21 anos participavam diretamente das decisões da cidade. Então, os cidadãos homens com mais de 21 anos poderiam participar diretamente dessas decisões. Vamos para a nossa segunda atividade da aula de hoje. A democracia ateniense era considerada uma democracia direta, enquanto a atual democracia brasileira, a que nós temos hoje em dia, é uma democracia representativa. Qual é a diferença que você estabelece entre a democracia ateniense e a atual? Você não tem um tempinho aí para pensar e pesquisar, mas qual é a diferença entre a democracia direta e a democracia representativa? Eu já retorno. Então, alunos, responderam a atividade? Então a pergunta é: qual a diferença entre a democracia direta e a democracia representativa? Bom, em uma democracia direta, o cidadão participa diretamente das decisões políticas. Ele vai lá, é ele que vai na Assembleia, é ele que argumenta. Em uma democracia representativa, o cidadão escolhe um representante, um deputado, um senador, que toma as decisões em seu nome. A maioria das democracias hoje em dia são democracias representativas, até porque pela quantidade da população de cada estado hoje em dia, ficaria difícil você conseguir reunir todos eles para que todo mundo manifestasse diretamente a sua opinião. Então a gente escolhe um grupo restrito de representantes para manifestarem a opinião. A gente vota naqueles que a gente concorda, ou que a gente para a discussão. Então, na cidade de Atenas, onde que acontecia essas reuniões? Acontecia na Acrópole. É a parte alta da cidade, como vocês podem ver aqui. Isso aí é o Partenon. Nessa parte alta, é ali que abrigavam os templos, era ali que acontecia o comércio. Ela era rodeada por muralhas, ela visava justamente garantir a proteção e a segurança da cidade. Então, ali que se reunia. Apesar de Atenas se dizer uma democracia, ela não era uma democracia tão ampla no direito do cidadão como a gente trabalha hoje em dia. Era apenas homens maiores de 21 anos que participavam. Mulheres não podiam participar, menores da cidade não podiam participar, estrangeiros não podiam participar. E grande parte da população de Atenas ainda era formada por escravos, que obviamente não podiam participar dela. Então, ela ainda excluía alguns grupos da sociedade. Mas vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Após observarmos as diferenças políticas entre as polis de Esparta e de Atenas, que conclusões podemos chegar sobre a organização política na Grécia Antiga? Vocês terão um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, alunos, responderam? Se a gente for analisar, então, a polis de Esparta e a polis de Atenas, podemos concluir que a Grécia Antiga não era uma unidade política, pois cada cidade possuía autonomia sobre a sua forma própria de fazer a política. Sua unidade era mais cultural que política. Esse é só um exemplo de Esparta e Atenas. Outras cidades, como Tebas, Micenas, também tinham sistemas diferentes. Aqui só um exemplo, mas a gente pode se aprofundar em cada uma delas. Então, uma retomada, o que nós vimos na aula de hoje? As características da aristocracia militar espartana. Também vimos as bases da democracia ateniense. E podemos perceber que nesse período você tem a consolidação do sistema de cidades-estado grega. Agradeço a todos a presença, até a próxima.